Gravação. Ok. Então, hoje a gente está fazendo nosso encontro síncrono da disciplina Fundamentos de Direito Administrativo, hoje no dia 24 de setembro de 2025, e estamos aqui com a Bruna, que é de Belo Horizonte, já chegou aqui, e a gente vai começar, e eu vou aqui já fazer aqui o compartilhamento. Deixa eu só trocar aqui. Eu vou fazer uma troca de tela para ficar bem bacana. Eu vou olhar para cá, só para fazer uma trocazinha de tela, para ficar tudo ok, Bruna. Para eu ficar te vendo e conseguir passar esse material sem problema nenhum. Deixa eu só tirar aqui. E é uma provocação bem legal que a gente vai ter aqui. Então, deixa eu só aumentar. Tá vendo direitinho? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, só para lembrar, Bruna, quando a gente entra logo na nossa disciplina, é bem legal dar uma olhadinha no plano de ensino, porque o plano de ensino tem todo o roteiro do que vocês vão encontrar, né, ao longo dessas semanas. E ali tem a ementa para você ter uma visão global do que vocês vão estudar. Então, a gente vai falar dos princípios do direito administrativo, do governo da administração, ou seja, a administração pública é aquilo que vai promover a administração do país, né? Nas suas diferentes esferas, para que tudo aconteça, para que os poderes existam, aconteçam e os serviços públicos sejam prestados para a população, né? Então a gente vai entender quem é um agente público. A palavra agente público, ela é um guarda-chuva, ela é mais ampla do que servidor. Então ela envolve o terceirizado, ela envolve o estagiário, ela envolve aquele que nem recebe remuneração. Por exemplo, conselhos, o CRA, o Conselho Regional de Administração, uma autarquia federal. Ele é constituído pelos servidores, por livre nomeação, alguns que são de livre nomeação, e também os conselheiros, que não ganham, não recebem remuneração, mas eles são considerados agentes públicos, eles estão dentro desse grande guarda-chuva. Então, a gente vai fazer aqui um caminho que vai dar esse conhecimento mínimo que é muito interessante para a gente compreender como é que funcionam as coisas. Você, então, que vem da administração, tem aí um olhar bem interessante, muito mais claro até do que o colega, por exemplo, que vem de outras áreas, né? Você está dentro dessa questão. Quando a gente olha, então, lá no nosso conteúdo, a gente entende que a administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei determina, né? E ela tem que seguir alguns princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição, que organiza o país, né? E nós chamamos esses princípios, no total, a gente usa uma sigla para estudar, chama-se LIMP. Legalidade, que é o L, impessoalidade, o IM, aí, aliás, o I, na verdade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Então, a gente acaba, para estudar, para os concursos, cai muito, né? Direito administrativo em concurso, eu já vou te avisar, assim, guarda esse material, guarda o e-book, tudo que você puder estudar, vai fazendo os apontamentos, porque essa é uma matéria que cai muito em concurso. E a gente tem aí agora muitos concursos públicos, né, voltando. Então, quando você usa essa palavra limpe, você já guarda, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses princípios que norteiam a administração pública no seu acontecer, né? Então, é bem interessante. E aqui eu trago para você, então, um pequeno vídeo que mostra para gente a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que ela tem vários pequenos vídeos no YouTube chamado AGU Explica. E eles vão explicando vários conceitos interessantes e acaba gerando ali um acervo como se fosse um verbete bem legal. Então, vamos acompanhar isso daqui. Você sabe o que significa a expressão LIMP? A AGU explica. Tá É muito ouvindo? comum que as pessoas que entram em contato com o direito administrativo escutem a expressão LIMP. Essa expressão é formada pelas 5 primeiras letras dos princípios que devem reger a administração pública. Esses princípios estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E eles devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Por eles estarem na Constituição, eles são conhecidos como princípios expressos. São eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ou seja, justamente a primeira letra de cada um desses princípios que forma a expressão que ficou conhecida como LIMP. O princípio da legalidade deve ser entendido numa dupla perspectiva. Do ponto de vista da administração, significa que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza ou determina que ele faça. É por isso que o agente administrativo costuma ser chamado de escravo da lei. Já do ponto de vista do cidadão, o princípio da legalidade tem uma outra característica, ou seja, ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser por conta da lei. O princípio da impessoalidade, por sua vez, deixa claro que o administrador ele não pode buscar a realização de interesses pessoais, mas sim o interesse público, ou seja, para atingir a finalidade prevista na lei. É uma consequência do princípio da impessoalidade, por exemplo, a realização de licitações para contratação do poder público ou ainda a realização de concurso público para admissão de pessoal. No caso da moralidade, é importante registrar que a gente não está falando da moralidade comum, mas sim da jurídica. Ou seja, nesse caso, não basta que a administração cumpra formalmente uma lei. Também é importante que, do ponto de vista substancial, a conduta do administrador seja pautada pela ética e pela honestidade. A ação popular, por exemplo, é um dos instrumentos possíveis de serem utilizados para anular determinado ato que tenha violado o princípio da moralidade. A publicidade, por sua vez, é uma ação de tornar pública, de divulgar oficialmente os atos administrativos para que a população tenha acesso a eles. A publicidade é a regra e só cabe sigilo em situações específicas, como nos casos que possam colocar algum risco à sociedade ou ao Estado. Só vale lembrar aqui que a publicação dos atos no Diário Oficial não se confundem com a publicidade. Essa publicação ela é uma das formas que a administração pública tem de dar publicidade oficial aos seus atos administrativos. Por fim, a gente tem o princípio da eficiência, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Por conta desse princípio, fica claro que não basta para o administrador público, por exemplo, agir dentro da legalidade ou da moralidade. É necessário também que a atuação administrativa seja feita com presteza e rendimento, gerando resultados positivos, com qualidade e economicidade. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima! Muito legal esse vídeo, né? Top demais. E eles têm vários videozinhos pequenos dessa qualidade. AGU Explica, né? Se você botar lá no YouTube, AGU Explica, vai para o canal deles. Então é muito interessante. Todos são procuradores e eles vão ensinando pequenas pílulas. E isso ajuda muita gente a entender melhor, né? Do dia a dia, né? Agora vamos para um desafio, vamos ver o que você acha. Um desafio, né? Ninguém aqui tem obrigação de acertar, não. Um desafio. Eu vou trazer umas frases. Sim. E você vai me responder qual o princípio que você acha que está por trás dessa frase. Em geral, não precisa ser aqueles especificamente, não. Pode ser assim, dignidade humana, de um modo geral. Olha essa frase. Um servidor público só pode liberar um benefício social se estiver previsto em lei. Se não houver uma norma que autorize, ele não pode agir por conta própria. O que a gente lembra quando a gente escuta essa frase? Como se diz, independente, né? A pessoa está ali para agir conforme a lei, não com o coração, né? A gente é ser humano, a gente entende a situação do outro, mas a gente tem que ser honesto mediante a sua função. Isso. Então, quando a gente fala que só pode fazer o que está na lei, a gente lembra da legalidade. Verdade. Não é? Sim. Vamos ver mais um agora. Ao contratar uma empresa para prestar serviço à prefeitura, o gestor não pode escolher a empresa do amigo. Sim. Deve seguir critérios técnicos e objetivos sem favorecimentos. Que princípio você acha que poderia aparecer aqui quando ele fala exatamente isso? Eu sou uma gestora numa prefeitura qualquer, né? E aí eu quero contratar a empresa do meu colega, amigo de infância,
para um determinado serviço. Eu posso fazer isso? Não, de forma alguma, né? Até porque hoje em dia a prefeitura ela pede 3 orçamentos, independente do que você vai fazer ou deixa de fazer. Dinheiro público, 3 orçamentos, né? E vale o que concorrer melhor, né? Então, se é comigo ou não, então é responsabilidade mediante a isso, é honestidade, né? Isso. Mesmo, né? Tudo bem, Marco Aurélio? Chegou mais um. Tudo bem, Marco Aurélio? Seja bem-vindo. A gente está aqui fazendo um desafio. A gente viu um pequeno vídeo da AGU Explica. Depois esse material eu vou colocar no Teams para vocês aqui no próprio chat, em PDF, para vocês olharem, terem com vocês. É um desafio, tá, Marco Aurélio? Mas é um desafio divertido. Tá ótimo. Para a gente ir aqui pensando juntos. Então, aqui a gente falou da LIMP, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e a gente está vendo questões assim do dia a dia que impactam e que trazem essas ideias desses princípios para a gente. Então, aqui, um princípio que estaria bem aqui, bem evidente, é a impessoalidade, né? Certo. Porque eu não posso, eu não posso ter conflitos de interesse, levar coisas do meu interesse particular, né? Na área da administração pública, né? Verdade. Vamos ver agora esse outro aqui. Olha esse outro aqui. Deixa eu botar ele aqui. Mesmo que seja legal um prefeito usar verba pública para viajar a eventos sem relevância para o município, fere a moralidade administrativa. O uso do dinheiro deve ser ético. Isso é verdadeiro ou falso, gente? O que Nossa, vocês acham? Verdadeiro. né? Super verdadeiro, né? Super verdadeiro. Super verdadeiro. E aí, o que a gente tem? A moralidade aqui, que mesmo que não seja ilegal, né? Porque não é ilegal ele usar uma verba para uma viagem, só que tem que analisar a relevância desse evento, né? Se é importante para o município ou não. E aí entra a moralidade, né? Olha esse caso aqui. A prefeitura deve divulgar no site oficial os gastos com obras públicas, permitindo que qualquer cidadão acompanhe como o dinheiro está sendo usado. Que princípio a gente encontra aqui? Quando o prefeito ele precisa falar para a sociedade como ele está gastando, quanto ele está gastando. Que princípio a gente lembra aqui? Transparência. Transparência. E aí, dentro da transparência, o que ele precisa fazer? Prestação de contas. Também. Mas tem uma palavrinha mágica aí, que está lá na LIMP, um dos princípios lá do artigo 37 da Constituição, publicidade. Ele precisa dar publicidade, que é a transparência. Você está certo, tá? Sim. É a transparência, porque ele tem que, né? Ele vai ter que mostrar para a sociedade, ele vai publicar em diário oficial, né? A empresa que venceu a licitação, né? A verba que vai ser destinada. Agora, olha esse caso aqui. Um posto de saúde que organiza melhor seus atendimentos, reduz filas e melhora o tempo de espera, está aplicando o princípio da eficiência. Fazer mais com qualidade e menos desperdício. E aí, o que a gente pensa aqui? Isso é eficiência mesmo? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que você acha, Bruna? Também, né? Verdadeiro. Exatamente. Diferença. Exato. E o princípio da eficiência, vocês sabem que entrou no Brasil na emenda constitucional 19, porque ela veio com uma mudança de gestão pública, né? Foi uma época que se começou a pensar em governança pública pela primeira vez, né? Para a área pública. E aí ele vem para falar assim: olha, você não tem que só prestar, você tem que prestar com muita eficiência, tem que ser efetivo, né? O cidadão que é ali o destinatário, ele tem que ser atendido com eficiência, com qualidade, né? Então é muito interessante. Aí agora eu trouxe um outro videozinho da AGU Explica também, pequenininho, e ele é bem interessante, porque aí ele já vai tocar na questão da organização. Porque a gente tem a administração direta e nós temos a administração indireta. Então, eu já trabalhei, por exemplo, na administração direta, porque eu trabalhei na prefeitura aqui do Rio de Janeiro, né?
Trabalhava numa secretaria de integridade pública, então era administração direta. Hoje, eu tenho uma empresa, eu presto serviços à administração pública indireta. Então, trabalho com autarquias profissionais, por exemplo. Eu presto um serviço de consultoria, né? Então, existe essa diferença. Eu tenho, por exemplo, a prefeitura e eu tenho a Conlurb aqui no Rio, que faz a limpeza pública. A Conlurb é da administração indireta. E a prefeitura, o prefeito, as secretarias da direta. Então, a gente tem essa divisão. Então, vamos falar agora, vamos ouvir o que o procurador da AGU tem a falar disso. Também um vídeo bem interessante, simples, divertido e que ajuda a gente a fixar, né? Então, vamos lá. Você sabe qual a diferença entre a administração pública direta e a administração pública indireta? A AGU explica. A expressão administração pública é utilizada com diversos significados. Pode se referir, por exemplo, às atividades administrativas exercidas pelo Estado, mas pode ser utilizado com o significado do conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executam os serviços públicos. Quando levamos em consideração quem exerce a atividade, podemos classificar a administração pública em direta ou indireta. A administração pública será direta quando o próprio ente da federação executa o serviço público de forma centralizada, por meio de seus órgãos, ministérios, secretarias e departamentos. Por exemplo, quando você vai à Polícia Federal pedir um passaporte, a União prestará esse serviço diretamente por meio daquele órgão. O mesmo ocorre quando a União, por meio de um hospital federal, realiza uma cirurgia no âmbito do SUS. Da mesma forma, a proteção do território nacional é realizada pela União, através das Forças Armadas. Nesses casos, a Polícia Federal, o Hospital Federal e as Forças Armadas são órgãos da própria União. São, portanto, administração pública direta. Por outro lado, será a administração pública indireta quando o serviço público é prestado pelo Estado de forma descentralizada, ou seja, por meio de pessoas jurídicas vinculadas a ele. Não é a própria União que presta o serviço, mas sim uma outra pessoa jurídica, seja por razões de conveniência, de ganho de eficiência ou mesmo por uma particularidade do serviço. Essa transferência do serviço público do ente federado para uma outra pessoa jurídica, quando realizada por meio de lei, dá origem a 4 tipos de entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. São exemplos de entidades da administração indireta as agências reguladoras, como a Anatel, a ANEEL e a ANP, que são autarquias federais responsáveis pela fiscalização e pela regulação de atividades ligadas a telecomunicações, energia elétrica, petróleo e seus derivados. Como exemplo de fundações, nós temos a FUNASA, a FUNAI e a Universidade de Brasília. Correios e Caixa Econômica são os principais exemplos de empresa pública. Banco do Brasil e Petrobras são os maiores expoentes da sociedade de economia mista. Se você quiser saber mais sobre esse e outros temas, sobre a AGU e sobre o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Muito legal, né? São vídeos ótimos, né? E vários, assim, vocês podem explorar bem esse canal no YouTube, AGU Explica, e olhar vários vídeos de vários pontos da nossa matéria. Tem sobre licitação. Então, assim, é uma forma divertida, leve, e que ajuda muito a gente a fixar. Então, vamos agora para o nosso desafio, hein? Vamos ver. Vamos lá. Agora, olha isso. Preciso tirar meu passaporte para viajar. Opa! É administração direta ou indireta? O que vocês acham? Indireta. Indireta. Não, direta, desculpa. Olha eu errando aqui. Direta. Por quê? Quem é que faz isso diretamente? A Polícia Federal, ela não pode ser uma pessoa... Olha só o macete. A Polícia Federal, ela não pode ser uma pessoa jurídica. Ela tem que ser a própria administração. Então, por exemplo, eu não posso... Vamos imaginar que eu sou a governadora aqui do meu estado. Eu sou do Rio, né? Sou governadora do Rio. Eu não posso chegar e falar assim, olha, gente, a partir de agora, a segurança pública do Rio de Janeiro vai ser uma empresa... Vai ser uma empresa, uma PJ que vai fazer isso, eu não quero mais saber desse negócio, não quero mais me envolver nisso, é muito sério, é muito chato. Não pode. Essa é uma função que não pode ser delegada, né? Então, aqui, eu tenho que tirar meu passaporte, eu tenho que ir lá na Polícia Federal. Aí eu vou lá na Polícia Federal solicitar a emissão desse documento. É a própria administração direta através desse órgão.
né? E aí é um órgão administrativo do próprio governo da União, tá? Vamos lá agora. Ó, pela imagem já dá para notar do que eu estou falando, né? Preciso solicitar a coleta de lixo na minha rua. A gente às vezes precisa. Teve um dia que a minha rua ela é bem organizada e tal, mas teve um morador qualquer aqui no bairro que colocou uma banheira daquelas tipo jacuzzi na rua. Deve ter feito obra no prédio, descartou. Mas o que que a gente faz aqui no Rio, né? A gente chama a Conlurb pelo aplicativo e explica, olha, é tal, deixa dentro da garagem, eles vêm buscar. Mas o cara botou na rua. E aí, gente, infelizmente, tinha aqui um pessoal, né, que usava crack, de vez em quando aparecia aqui. A noite toda o cara resolveu ficar dentro dessa jacuzzi, dessa banheira e batendo para quebrar pedaços dela. Então foi uma loucura a madrugada toda. Aí todo mundo acordou. No dia seguinte nós chamamos a Conlurb, olha, alguém aqui deixou inadvertidamente e tal. Ela veio coletar. Aí eu pergunto, a Conlurb, ela é a administração direta? Ela é um órgão da Prefeitura do Rio? Ou ela é uma empresa que pertence à administração pública indireta que presta esse serviço à população? O que que vocês acham? Acho que Indireta. indireta. Indireta, exatamente. A administração indireta no município é uma empresa pública ou uma concessionária. No caso do Rio de Janeiro, é uma empresa pública gigante. Ela é, eu vou te dizer assim, de toda a minha experiência assim de vida, né, nessa parte profissional, empresarial, eu posso dizer que é uma empresa fantástica, porque eles conseguem, na virada do ano, depois daquele grande evento, deixar a praia absolutamente limpa. Depois ela vai ser destruída de novo, mas com uma rapidez e uma eficiência, eles têm uma logística muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer, e inclusive o compliance deles é muito bom. Então, indireta, uma empresa pública, no caso aqui do Rio de Janeiro, né? Cada município Tá. pode ser diferente. Bom, pela imagem já sabem mais ou menos do que se trata. Fui ao hospital público para atendimento de emergência. Bom, eu estou diante da administração pública direta, indireta. Hoje a gente tem umas particularidades. O que que vocês acham aqui? Eu acho que indireta. Acho que é indireta. Vamos ver? Indireta, muito bem. Nós temos fundações, nós temos as organizações sociais, né, que são as OS hoje, né, que o governo ele precisou fazer isso para que a eficiência fosse garantida, né? Então você tem as OS, as organizações sociais que estão aí prestando esses serviços, né? E a gente tem, por exemplo, aqui no município do Rio, a Rio Saúde, que é uma dessas, né, uma empresa que ela presta esse serviço. Então, indireta também. Professora, Diga. posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Se eu souber responder. Antes, Ah, vamos lá. Antes, quando as contratações eram efetuadas diretamente pela prefeitura, pelo município, seria uma administração direta nesse caso? sim. Quando o município ele faz uma contratação direta, aí é o município que está contratando. Mas aí ele está contratando quem? Pessoas para trabalhar, ou ele está fazendo contratos administrativos com pessoas jurídicas para prestar o serviço? Aí você entra Contratos, contratos entendi. com pessoas jurídicas. Aí ele está delegando para uma pessoa jurídica. Aí é Certo, uma situação específica de contratos administrativos, entendeu? entendi, É bem legal. E tem entendi. bastante, é o que mais tem, na verdade, né? É o que mais a É, gente tem, né? Deixa eu voltar aqui. obrigado. Nada, imagina. O que eu souber, gente, a gente vai, né? Então vamos lá, deixa eu botar aqui, deixa eu só ajustar aqui para a gente continuar. Então, olha só, vamos lá. Olha esse caso aqui, a gente já sabe do que se trata, né? Quero matricular meu filho em uma escola pública. O ideal era a gente não precisar pagar a escola particular, né? Ter todo mundo um ensino público de qualidade e um hospital público de qualidade, né? E a gente investir o nosso dinheiro em outras coisas. Mas nem tudo vai como a gente quer. Aqui, vamos lá, o que que vocês acham? Indireta. Direta. Direta. Porque aí a educação, ela está dentro das secretarias de educação. A Secretaria de Educação, ela vai
abrir essas escolas públicas, ela vai administrar diretamente, né? Aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação é gigante, o município, né, que eu conheci mais, né? O estado eu não tive acesso, mas o município é gigante, porque são muitos municípios, são muitos bairros, então ela é gigante. Você tem que ter, né, esse ensino em todas as localidades possíveis, né? Com todo um mundo. Eu dizia assim, gente, a educação no Rio de Janeiro municipal, ela é um município à parte, porque é tanta gente trabalhando, né? É uma equipe tão grande de professores, gestores, subsecretários. Então, ela é oferecida pela administração direta. Olha agora o carro. Quando a gente vai tirar a carteira, a gente tem que pedir uma autorização a alguém, né? Para ter aquela carteira, a gente tem que pagar os impostos, não é isso? Levar para a vistoria, agora está um pouco diferente. Preciso emplacar o meu carro novo, o que é que eu faço? Quem é que vai me dar essa possibilidade? No caso, seria o Acho que DETRAN, né? de- Indireto, O DETRAN. O DETRAN, ele é um órgão do governo, ou é uma PJ, ou é uma pessoa jurídica que é uma empresa pública, ele é uma é um órgão de sociedade, governo. é um órgão de governo. Então, quando você responder assim, é um órgão do governo. Se é um órgão, ele está dentro do governo. Lembra do seu corpo? Eu tenho vários órgãos. Então, os órgãos estão dentro de mim, eles fazem parte da minha estrutura. Então, é da administração direta. Às vezes não é Direto. fácil, não, mas faz esse macete. É um órgão, está É. dentro do próprio governo? Se está dentro do próprio governo, é a direta. Direto. Se está fora, é uma PJ fora, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Se está fora, aí vai estar, então, na indireta, nesse segundo momento, né? Então, olha esse caso agora, gente. Olha só esse caso. Olha aí, Bruna, nem sabia que você vinha, hein, de Belo Horizonte. Você é de onde, Marco Aurélio? Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pertinho de mim. Então, vamos lá. Então, aqui na cidade lá da Bruna, hein? Joana, moradora de Belo Horizonte, precisa resolver duas situações distintas: emitir sua carteira de identidade e solicitar manutenção na iluminação pública da sua rua. Ao buscar esses serviços, ela se depara com diferentes formas de atuação do Estado. Com base no caso apresentado, explique a diferença entre a administração pública direta e indireta. Olha o vídeo aí da AGU Explica. Identificando qual tipo de administração está envolvida em cada serviço solicitado por Joana. Em sua resposta, destaque a importância de compreender essa distinção para o exercício da cidadania. Essa questão aqui, já vou dar a palavra para vocês. Eu pensei, ela é minha, né? Eu que bolei. Ela, na verdade, é para ajudar a gente a pensar como a gente vai trabalhar lá no circuito integrador, né? Que são duas questões, você só pode fazer uma vez. No circuito integrador, você pode ter um caso concreto pedindo para aplicar algum conceito. Então, sempre procure escrever na forma de um pequeno texto. Sempre um pequeno texto. Se tiver assim, letra A, letra B, letra C de pergunta, bota também. Letra A, responde. Letra B, responde. Letra C, responde. Para não se perder na resposta. Porque às vezes a gente vai escrevendo e acabou ali e não conseguiu responder tudo. Então, faz com calma. Olha a questão. Eu gosto de estudar sempre fazendo resumo. Então, eu sempre indico, faz resumo, pega um bloco. Eu uso muito cadernos antigos que foram meus, que eu não usei ele todo. Aí eu pego as partes que estão limpas e vou escrevendo ali, fazendo os resumos. Porque aí na hora de uma prova flui melhor, né? Porque você já está treinando. Então, uma dica. Então, como é que a gente poderia aí? Essa não precisa responder assim direto, não, né? Mas como é que a gente poderia construir essa resposta? Primeira coisa, o que está em negrito lá em cima, Joana, atestado, é o contexto. É o caso concreto, né? Aí embaixo eu coloquei o comando. Com base no caso apresentado, olha o verbo. O verbo é explicar. É esse verbo aqui, explicar. Explique a diferença. Então, qual é o erro mais comum?
o aluno vem e fala, administração pública direta é isso, administração pública indireta é aquilo. Acabou. E não respondeu tudo. Está incompleta, né? Ele tem que falar. Ele pode até dizer, a administração pública direta é quando a própria entidade ela está prestando serviço. A indireta é quando ela utiliza por meio de delegação uma outra empresa que vai prestar esse serviço. A diferença está exatamente que um ela presta diretamente, o outro indiretamente. As palavras ajudam também. A gente tem que aprender a aproveitar Sim. isso, né? Então, muito cuidado na hora de responder, entendendo bem qual é o comando da questão. Analise, identifique, explique, compare, mostre a diferença, né? Destaque a diferença. Então, isso é importante. Mas pode falar. Quem queria falar aí? Pode falar. Não, é Alguma só sobre dúvida? a resposta. É isso mesmo, né? No caso da CEMIG aqui, aí é indireto, né? E no caso da ACI, que é a carteira de identidade, é um órgão direto, né? Então, vamos ver aqui como eu fiz? Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu botaria, então, essa definição, o que é uma administração pública direta, quando próprios órgãos, entes federativos, eles prestam aquele serviço diretamente, e a indireta, quando eles fazem isso por meio de pessoas jurídicas distintas do próprio poder público, né? Então, você pode começar a falar isso nas duas primeiras linhas, depois, na segunda, você coloca que a emissão da carteira de identidade é realizada por um órgão direto, porque esse é um dado sensível, uma informação importante, então é a administração direta que oferece isso, estadual, geralmente, né? Aqui no Rio, inclusive, é o Detran, né, Marco Aurélio? Detran que nos dá, a gente vai lá tirar uma segunda via, né? Aí, Sim. qual é, Bruna? Qual é a entidade que emite carteira de identidade? Civil. A Polícia Civil? Polícia Civil. Eu quando tirei foi assim também, né, Marco? Antigamente era assim, né? Há muito tempo atrás, quando eu tirei, também foi na delegacia. Foi. Aqui A gente é velha, hein, Marco Aurélio? A gente é das antigas, hein? Eu também foi assim. Eu fui numa delegacia, eu me lembro, com meu pai, e aí paguei lá um documento que tinha que pagar para emitir a carteira de identidade. E Era assim um também. formulário que ninguém sabia preencher. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Era a Secretaria de Segurança Pública, né? E, por Isso, fim, no exatamente. último parágrafo, a manutenção da iluminação pública pode ser executada por uma entidade da administração indireta municipal, que aí é competência do município, como uma empresa pública ou concessionária contratada pela prefeitura. Então, presta atenção que na hora de responder, você segue essas 3 etapas, né? Faz uma frasezinha e aí você tem uma resposta bem redondinha, que fica 100%. Às vezes, o pessoal só define um e outra e não traz essa comparaçãozinha e nem a explicação, né, dos itens perguntados. Ó, e botei aqui um gabaritozinho para quem quiser depois como eu vou compartilhar com vocês, eu vou poder deixar para vocês isso, para vocês, né, poderem usar aqui e olhar. Então, eu botei a administração pública direta, é composta pelos órgãos que integram os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, como ministérios, secretarias, departamentos. Já a indireta é formada por entidades com personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas, e que atuam de forma descentralizada. Aí, a emissão da carteira é realizada por um órgão, aí você repete aquilo, a manutenção da iluminação pública por uma entidade da indireta. Então, quando você constrói assim, etapas, seguindo literalmente o que está ali, você não falha, não erra. Perfeito, gente? Tranquilo? Sim. Então, qual a dica que eu deixo aqui para vocês, né? Bom, elaborar os resumos, usar dicionários, fazer sempre a pesquisa, aproveita que ele saiba mais, as provocações, né? Tem vários ícones diferentes, gotas de conhecimento, clique em tudo, lê, guarda o e-book, porque o e-book ele pode ser útil realmente para quem está estudando para concurso, né? Então, e assim você tem um bom êxito na disciplina, né? Você vai caminhando, não esquece de fazer o fórum, caprichar. O fórum é para falar de uma forma criativa, pensar, analisar e trazer a sua contribuição.
pessoal. Você pode pesquisar, ler algumas coisas, mas tenta escrever ali de uma forma criativa, comentando tudo, comentando até, eventualmente, uma postagem de um colega que você gostou mais, fazendo um comentário, isso é bacana, tá? Isso valoriza o fórum. E nas questões do circuito integrador, caprichar nessa resposta. Como você faz em casa, muita gente faz com consulta. Primeiro, você estuda, faz os resumos, coloca os seus resumos ali, e na hora você já flui melhor no treinamento de escrever ali, você já vai fluir melhor. E aí fica tudo mais tranquilo, né? Esse evento de hoje, que é o nosso encontro síncrono, ele vale uma pontuação extra, tá, Marco? Eu já falei para a Bruna no início. Aqui nós vamos ter, já botei seu nome aqui, Marco Aurélio, tem a presença registrada, né? Mas eu gosto também de anotar. Então, a nossa participação hoje aqui vale 30 pontos de pontuação extra. Então, é sempre bom, né? Uma pena que o pessoal, às vezes, Claro. não presta atenção, né, gente? É tão legal. E Mas vocês eu também acho não que houve conheceram. uma confusão na data, É, porque na plataforma estava dizendo que era hoje e parece que chegou um e-mail com uma outra data de ontem, com a data de ontem. mas não é porque você também faz direitos humanos? Não, não. Passou a administração mesmo, em gestão pública. Então, eu acho que houve uma confusão nisso. Será? Porque eu tenho 3 matérias. Essa, direitos Aham. humanos, que foi ontem comigo, e tem Certo. também direito do trabalho, que eu vou fazer daqui a pouco. Já, né? Aham. Deixa eu ver que horas são. Daqui a pouquinho. Então, assim, o que eu fiz? Eu botei nos fóruns de todos, no fórum informação de todas as matérias. Sim. Direitos humanos, como eu tinha um menor número de alunos, uma turma bem pequenininha, eu consegui mandar por e-mail. As outras turmas, Aham. como são maiores, eu coloquei, na verdade, no fórum. Pode ter Foi. ido, talvez, alguma coisa, Eu até de também, outro agora Brasil, depois que outra você vez. falou isso, eu vou até reler, porque pode ser que eu não tenha prestado atenção nessa informação, que é outra matéria. Pode ser, porque tem vários professores fazendo seus encontros, né? Mas o Sim, importante é que a gente sim. está aqui, foi bom e foi uma É experiência verdade. boa, né? Então, meus Com queridos, muito certeza. obrigada pela presença de vocês. Vou descompartilhar aqui, né? Deixa eu tirar o compartilhamento. E sempre agradecendo muito, é muito bom. Eu gosto de ver um pouco vocês, porque é bom a gente se ver, né? E ver Uhum. quem é que está do outro lado, né? Sim. Se todo mundo aqui, né? Verdade. Porque a gente está no ensino à distância, e claro que não compromete, porque são muitas atividades, a gente vai fazendo muitas atividades diferentes, né? Temos uma avaliação que ela vai sendo feita em momentos distintos, isso é muito bom. E é bom a gente se encontrar também e se conhecer, né? Trocar dicas, né? Sempre. Uma cor É totalmente verdade. diferente. E, Marco, você faz o quê? A Bruna já me falou que ela está trabalhando, ela trabalha como assistente administrativo, agora numa escola, já teve experiência em hospital, e você trabalha em quê? Eu trabalho aqui em Angra. Eu sou concursado na usina nuclear, na eletronuclear. É uma empresa de economia mista. Isso durante o dia. E durante a noite eu sou diretor de Ai, que legal! uma escola técnica. Está até aqui o nome aqui no Ai, fundo. que bacana! Muito bom, Ó. muito bom. Que Então responsabilidade, né? eu tenho uma dupla jornada, né? Como eu também. É, que bom, mas parabéns, que bom. Então, todo mundo aqui na Obrigado. educação, né? Muito Aham, legal. com Eu também sou certeza. professora, eu já sou professora há 25 anos, né? Na verdade, 26, porque eu tive um ano antes na UERJ, trabalhando na UERJ como professora, e também sou advogada, né? Ah, Sou que formada em legal. filosofia, eu sou formada em filosofia e também sou advogada. E na advocacia, hoje eu trabalho só com consultoria na área de compliance e integridade pública, Que né? interessante. Que eu até indiquei para a Bruna como um caminho muito bacana. E tem, viu, Ah, Marco Aurélio? Dá uma olhada. Eu tenho feito uns trabalhos de compliance para educação, né, para as escolas, em razão dessas muito mudanças interessante que a isso. gente tem visto com a questão do bullying, com a É. questão do esgotamento do professor. Então, eu Uhum. tenho entrado também nesse campo de estudo do compliance educativo, entendeu? É muito Entendi. legal. Procura O, também esses a, conhecimentos. a empresa, a eletronuclear, ela utiliza bastante, assim, ela é muito forte mesmo, compliance, né? Que é uma empresa de economia mista, então a E empresa pública, ela
exige muito. Mas eu nunca tinha ouvido falar para a escola. Para mim é uma novidade, achei bem interessante. Porque é uma empresa, né? É uma E empresa que claro, também com certeza. precisa, né? Diante do que Uhum. a gente está vendo hoje, dos assédios, do bullying e uma série de dificuldades, procura acompanhar. Não sei se você conhece uma juíza chamada Vanessa Cavalieri. Já ouviu falar? Não, não ouvi. Eu vou botar aqui para você. Vanessa, para você também, tá, Bruna? Vanessa Cavalieri. Ela é do Rio, tá, Bruna? É uma juíza do Rio de Janeiro, da Vara de Infância e Adolescência. Ela é, ela tem um podcast, ela participa de um podcast chamado Vanessa Cavalieri não quer prender o seu filho. Porque hoje, Interessante. é, porque hoje você vai achar várias coisas. Ela falou no Renovation Week, eu até falei também lá no Renovation Week. Falei Aham. sobre educação, falei sobre projetos de extensão da Unileia, muito legal. E a Vanessa Cavalieri, ela vem, infelizmente, prendendo adolescentes por prática de crimes internacionais cibernéticos, Nossa. na zona sul do Rio de Janeiro. Assédios, assim, discurso de ódio, porque ela recebe da Interpol a investigação toda completa e tem que cumprir. Aham. E ela Entendi. vai prender. Que isso veio dentro daquele debate todo do filme Adolescência, Sim. Ah, né? sim. Então, nesse podcast, ela fala sobre isso, ela tem ido às escolas, viu, Marco? Ela Nossa, que pode, interessante. ela tem ido às escolas fazer palestras sobre isso, sobre cyberbullying, né? E, inclusive, ela que prendeu um dos influencers que praticava crimes cibernéticos de discurso de ódio, misoginia, racismo, Uhum. nazismo, apologia ao nazismo. Ela prendeu um adolescente que agora já é maior de idade, né? E Aham. que é conhecido por esses adolescentes todos, que a gente já não entra muito nesse campo, porque não é a nossa geração, né? Então a gente fica por Sim, sim. fora. Então ela vem fazendo vários trabalhos nesse Um tema que eu estou estilo. fazendo um estudo aqui na região, Ah, porque em Angra dos Reis o índice de suicídio ele é altíssimo, altíssimo. Acho que é a segunda maior índice do Brasil, só perde para Cunha, que é uma cidade do estado de caramba. São Paulo. Infelizmente, nós já tivemos 3 alunos e ex-alunas que se suicidaram. Então, eu estou procurando parceria aqui com os órgãos públicos, com a prefeitura, e Sim, isso algumas aí. Ó. professoras nossas, para a gente poder explorar mais esse tema e fazer um trabalho assim pesado em cima disso, porque aqui em Angra é uma coisa inacreditável o índice de suicídio que tem aqui em Angra. Interessante isso, né? Muito E, sério. e hoje em dia também um dos motivos novos, né? Porque antes era mais problema sentimental, né? Hoje em dia, com essa questão de joguinhos, de tigrinho, Internet, isso. nossa, Isso isso aí. tá assim, e você vê que não é divulgado pela mídia para não incentivar. Mas só que Pois com é. rede social, todo mundo fica sabendo, né? E aquilo acaba encorajando aquelas pessoas que têm isso na cabeça, É, né? isso aí. Mas não tem Então, dá uma coragem. pesquisada nessa juíza, ela tem várias lives no Eu vou YouTube pesquisar, já anotei aqui. alertando, inclusive, isso, de situações de automutilação. Uhum. Ela tem uma equipe muito fera de psicólogos aqui no TJ do Rio. Eles fazem uns trabalhos muito interessantes, viu? Eu vou pesquisar com certeza, já vou sair da aula. Pesquise sim, Pesquisar vai aí. ser muito bom. E é uma realidade, viu, que a gente tem que ter muito Sim, cuidado agora, né? é A verdade. tecnologia, ela traz um lado bom, mas ela traz também um lado muito perigoso. Muito ruim e muito perigoso, né? Muito perigoso. Mas olha, gente, foi um prazer imenso conhecer vocês. Prazer Se foi vocês todo nosso. quiserem, eu estou no Instagram como professora Clara Brum, professora, né? Prof, né? É prof, Prof, Clara Brum. Aí tô eu lá mais bonitinha, né? Mais caprichada naquelas fotos, mas sou eu mesma, né? Então, se vocês quiserem, tô lá, pode me adicionar. Eu não faço muita questão de só de ter muita gente, não, mas ter meus alunos perto de mim, isso é bom, né? Eu dou aula Ah, também cursinho preparatório no direito, então assim. E tô fazendo psicologia, tá, Marco Aurélio?
Ah, que legal! Que Decidi legal. fazer, viu, Bruna? Estou fazendo. Estudar é sempre importante. A gente Verdade. nunca Verdade. não tem idade, né? E a minha turma é muito especial, porque a minha turma tem comigo, acho que nós somos 5 ou 6 advogados, tem uma Ah. médica já aposentada, Top. tem engenheira, tem um pessoal Caramba! assim, um pessoal que descobriu a Turma bem psicologia, né? mesclada. E é uma turma Sim. muito bacana. A gente está Que tocando legal. terror lá, fazendo trabalhos maravilhosos, muito, e está Que sendo coisa muito boa. importante. E o saber não Sim. tem paredes, né? Eu Verdade. adoro ler, né? Vocês já viram aqui, né? Aham. O saber não tem paredes. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai abrindo horizontes, né? E Uhum. percebendo e crescendo. Então é muito bom. Então, olha, foi um prazer grande estar com vocês. Pode ser que a gente se encontre em outras disciplinas mais à frente, né? Vai ser muito bom. E sempre avisem para os colegas, se vocês tiverem oportunidade, até no WhatsApp com o coordenador. Gente, vocês perderam o encontro síncrono, vale a pena, participe dos Aham. encontros síncronos, porque todos nós, professores, a gente tem o maior carinho por esse encontro síncrono, a gente elabora esse material com carinho, a gente tenta trazer coisas assim, originais, diferentes, né? Para ser um encontro bom, né? Prazeroso. E poder agregar alguma coisa, trazer alguma coisa boa para vocês, né? Isso que importa. Claro. Então, um É prazer totalmente. grande, viu, Bruna? Quando estiver por aí, manda lá um oi para mim, que aí quando eu estiver pela sua terra, eu mando um oi. O Marco Aurélio também, quando eu for para Angra, eu falo, Marco Aurélio, eu tô indo para Angra. Pode Quero conhecer mandar, essa professora. escola, Vem aqui né? conhecer a nossa escola. Vou sim, gente. Vai ser um grande prazer, tá? Um beijo grande para Foi um todos, prazer. bom Um abraço. descanso e bons estudos e sucesso na disciplina. Espero que vocês gostem, tá? Um abraço, Boa professora. noite. Tudo Tchau. de bom, gente. Obrigada. Até a próxima.